Parece que os problemas têm geração espontânea, processo sucessório. Paulo é presidente da TC+, empresa da família. Trata-se de uma indústria têxtil fundada em 1975 e que atualmente produz tecidos de malha e meia malha, desenvolve estamparia de tecidos e mantém uma equipe para desenvolvimento de design. Conta hoje com 90 funcionários, sendo que destes 15 estão na área administrativa, 11 na expedição e os demais na produção. Nesse momento, antes de continuar a leitura, para a gente entender o caso da TC+, o que nós já podemos saber com a leitura desses dois parágrafos? De acordo com o que foi lido, o que a gente pode já, criando um cenário sobre essa empresa, sobre a situação, o que nós podemos falar? Trata-se de uma empresa de médio porte. É uma empresa de médio porte. Do setor têxtil. Empresa familiar. É uma empresa familiar. Essa é uma informação relevante. É uma empresa familiar. Com todas as implicações positivas e negativas, né? O que mais? O tipo de tecido que ela faz. O tipo de produto, né? Trabalha com design. Trabalha com design. Paulo está muito inquieto. Por que será que o Paulo está muito inquieto? Sucessão de problemas. Os problemas pipocam. Os problemas parecem que pipocam, né? Nós não sabemos que problema, mas ele parece, com essa leitura inicial, parece que ele está numa situação não muito agradável. Mas tem mais informações. O que mais que nós podemos aprender nesses dois primeiros parágrafos? Paulo está na direção da empresa há apenas 2 anos. Ou seja, há pouco tempo ele está na direção dessa empresa, ok? É uma empresa relativamente jovem, né? De 75, né? É só. Difícil dizer, né? Dependendo do parâmetro, você acha que 36 é jovem ou não, né? Comparado ao FECAP, ela é jovem, né? Mas 36 anos já significa que ela já tem uma história, ok? A gente não pode negar que, independente se a gente considera ela jovem ou não, mas ela tem uma história, mais de 30 anos de existência, isso também tem implicações. Bom, até aqui, o que talvez seja possível acrescentar é que 26 funcionários estão numa área que não a produção. Então, é uma empresa cujo foco parece, né, indicado aqui pelo número de funcionários, muito concentrada na questão da produção. Dito isso, nós estamos nos posicionando em relação ao caso, né? Quem talvez é a pessoa principal, de que empresa nós estamos falando? Então nós podemos prosseguir um pouco mais para a gente fazer uma análise, né? Vamos lá, por favor. Durante 30 anos, a TC+ foi dirigida pelos seus fundadores, o pai de Paulo, José, e seu sócio, Dorival. José sempre esteve na fábrica quase até o dia de sua morte. Conhecia e tratava os empregados como se fossem de sua própria família. Quando adoeceu de maneira abrupta e gravemente, sentiu que estava na hora de passar a gestão da fábrica para outra pessoa. Infelizmente, tudo aconteceu de maneira tão rápida que José não teve tempo de viver seu tempo de aposentadoria, sonho que vinha acalentando há tempos. A evolução da doença foi tão rápida que, mal descoberta, já se via que nada havia a ser feito. Quando José morreu, Dorival sentiu muito a morte do amigo. Achou que estava na hora de realizar sua aposentadoria e aproveitar um pouco a vida. Dorival achava que José tinha dedicado a vida toda ao negócio e que, ao final, acabou não podendo aproveitar nada do que tinha construído. Dorival resolveu que isto não aconteceria com ele. Nos últimos meses de José, Paulo foi chamado. Os filhos de Dorival não se interessavam pela empresa. Um de seus netos estudava administração e estava fazendo um estágio na fábrica. Estava cheio de boas ideias, mas poucas plausíveis, até por conta de sua inexperiência em relação ao negócio. Além disto, este jovem achava que a fábrica tinha herdeiros demais. Ele não pretendia continuar por ali. Paulo assumiu a gestão da indústria após a morte do pai. Tinha preparo para isto, pois estudou engenharia de produção e estagiou na fábrica desde o início de sua faculdade. Aliás, pode-se dizer que Paulo cresceu na fábrica.
Durante as férias escolares, seu pai costumava levar os filhos, Paulo e 2 irmãs, para a fábrica e divertia-se muito com as questões e com o deslumbramento das crianças sobre o dia a dia na fábrica. Acontece que Paulo não esperava assumir de maneira tão abrupta a direção. As discussões sobre o processo sucessório só começaram quando seu pai adoeceu gravemente. Nessa época, Paulo morava em um outro país e, recém-casado, estava trabalhando em uma empresa e pensando em abrir seu próprio negócio. Seus planos mudaram quando Dorival declarou que não pretendia continuar na fábrica, até porque não suportava a ideia de não ver José ao seu lado. Os filhos de Dorival, herdeiros diretos, não se interessavam pela empresa. A mãe e as irmãs de Paulo, também prováveis sucessoras, diziam que não se viam preparadas para a situação. Além disto, de uma maneira bastante tradicional, atribuíam a Paulo a responsabilidade pela gestão da empresa familiar, devendo ocupar o lugar do pai. Os maridos das irmãs tinham seus próprios negócios e não dispunham de tempo para tocar a fábrica, nem interesse. O segundo provável sucessor, além de Paulo, era o neto de Dorival, 10 anos mais jovem que Paulo, que não apresentava maturidade para o cargo, nem motivação. Ok. Temos mais elementos aqui, então, no caso, e vamos, antes de continuar a leitura, vamos tentar contextualizar a situação da empresa e do Paulo. O que vocês conseguiram aprender aí nesta descrição, né, até o momento? Apesar de ter crescido na empresa, ele caiu de paraquedas na gestão. Se por um lado o Paulo viveu na empresa, inclusive com suas irmãs, a situação colocada neste momento, no presente, é que ele foi colocado de maneira abrupta, de maneira muito inesperada. Um pouco forçada, A né? sucessão se dá de uma forma planejada. Não houve planejamento na sucessão, né? Será que há algum tipo de incômodo dele pelo fato de que, já que ele planejava ter negócios próprios, ele se sentiu forçado a ir para a empresa familiar, então ele deixou de fazer algo que ele tinha realmente planejado? Possivelmente. E que elemento do caso indica o seu raciocínio? Ele já estava fora do país para montar outra empresa. Exatamente. Ele não estava no país, ele estava fora do país, fora do contexto. O que indica ainda mais que ele não tinha, na verdade, nenhum plano de curto prazo para assumir até ser mais. O que mais que nós podemos inferir daqui? É isso mesmo. E havia também o menino ali de 22 anos, Ao neto do Dorival. o neto do Dorival, que estava... Seria um outro provável sucessor. Isso. Mas ele tinha menos experiência ainda, menos maturidade. Quantos anos tinha o neto do Dorival? 22, né? 22. Ele é 10 anos mais jovem que o Paulo. Isso. Paulo tem 32, 22 anos. Existe uma parte no final que se fala sobre, de uma maneira muito tradicional. O que será que isso quis dizer? O que se quis dizer nesse momento quando se diz de uma maneira muito tradicional? É o filho mais velho. É o filho mais velho. Ele assume a responsabilidade do machucado. Exatamente. Morreu o pai. De uma maneira tradicional, numa cultura familiar, o filho mais velho acaba assumindo a parte mais pesada. Apenas irmãos. Exatamente. Lembrando que esse é um caso real e é exatamente isso que aconteceu. Ou seja, de forma tradicional, no momento de turbulência, o Paulo se viu então em qual situação? Obrigado. Sentiu-se obrigado? Que outra palavra expressa a situação vivida pelo Paulo aqui na TC+? De responsabilidade. Responsabilidade, Compromisso, né? compromisso. Que mais? Que outras palavras podemos usar para falar a situação que o Paulo estava vivendo, ou seja, a situação que ele estava sentindo na pele neste momento? Acho que até obrigação. Obrigação. Então, não é uma situação, vamos dizer assim, tão agradável. De qualquer maneira, nós temos aqui até o momento, né, na leitura desse caso, é uma empresa familiar, ela é de médio porte, tem mais de 30 anos de existência,
Ela é uma empresa cujo foco central é a produção, que está vivendo um processo sucessório em função da morte de um dos seus fundadores, o José, e que nesse momento, no processo sucessório, o Paulo, com 32 anos, se vê numa situação de obrigação, numa situação em que ele tradicionalmente é conduzido a ser presidente dessa empresa em função do contexto vivido aí pela morte do seu pai, que é um e o outro sócio não querendo trilhar o mesmo caminho do Dorival, certo? Mas apesar dessa responsabilidade atribuída e dessa obrigação, não se vê claramente no texto uma objeção de Paulo. Não se tem, pelo menos até o momento, tantos elementos sobre isso. Exatamente. Tá? O que dá para entender é que há elementos que diz que o Paulo tem condições para subir, seja por elementos tradicionais, por formação, ele é engenheiro de produção, ele já estagiou na fábrica, ele desde criança convivia nesse ambiente, enfim, há elementos que dizem, o Paulo tem condições. Por outro lado, há elementos que dificultam ou desafiam a entrada dele na empresa. Correto? Essa é a situação que vivemos. Não é todo a favor, não é todo o contrário, porém, há elementos, tanto de indução a ser positivo como dificuldades. Talvez o desconforto que ele esteja sentindo atualmente na própria gestão seja por falta de costume com os próprios funcionários com os quais o pai lidava, né? Talvez. Porque foi uma troca de líder. Talvez. É muito interessante, eu vou então usar a sua observação para a gente poder continuar. Quando nós estamos lendo um caso, é muito importante a gente guardar esses elementos do raciocínio. Porque na medida em que a minha tentativa aqui é fazer com que vocês tenham um cenário na sua cabeça. De quem é o Paulo, a situação que ele está vivendo, quem é a empresa, como é que está a situação, ok? E nesse momento é natural que nós façamos uma história na nossa cabeça. A gente quer costurar um pouco essa história. E mesmo sem avançar na leitura, a gente começa a fazer inferências. Isso é natural, é esperado. Porém, quando nós estamos lendo um caso, por isso que nós temos que guardar, de repente, é até indicativo, escrever, olha, talvez isso, talvez aquilo. E com a leitura do caso, algumas das nossas expectativas serão respondidas, correspondidas e outras não. Independente de correspondência ou não, é muito importante porque a gente quer avançar para entender o quadro total. A gente está tendo as peças iniciais desse quebra-cabeça. Correto? Mas nós temos a tendência humana, ok? Aliás, dado por um autor, Carl Weick, sense-making, que diz exatamente que nós fazemos sentido com nossas histórias, experiências, e isso é bastante comum. Então eu peço até para guardar e dizer o seguinte: determinadas inferências, elas podem ou não ser confirmadas adiante. Ok? Nós podemos continuar só mais um pouquinho então? Claro. Podemos continuar? O estilo de gestão de Paulo. A carga que Paulo vem enfrentando desde então não é fácil. No começo tentou agir na empresa como se nada houvesse mudado, mantendo todas as práticas de gestão do pai. Demorou 6 meses para desmontar a sala dele. Nesse momento, eu peço para vocês grifarem, por favor, essa passagem do caso. Ele demorou 6 meses para desmontar a sala do José, que era o pai dele. Também manteve todos os funcionários, sendo que muitos deles estão trabalhando na fábrica desde sua fundação. Como seu pai, Paulo tem um estilo de gestão amistoso e centralizador. Ao mesmo tempo em que valoriza um contato estreito com seus funcionários, o que diminui a burocracia, considera que dá muita liberdade a eles, permitindo que o procurem a qualquer hora para falar sobre qualquer assunto. Isto lhe toma tempo e o sobrecarrega, pois acaba resolvendo os problemas que seriam dos outros, que geralmente chegam até ele com a crítica fala: chefe, temos um problema. Por favor, grife também essa passagem. Chefe, temos um problema. Frequentemente, Paulo reclama que se sente muito cansado ao final do dia e com a sensação de que não tomou as decisões que precisava ter tomado. Seu estilo de gestão faz com que ele se envolva com questões operacionais, não lhe sobrando tempo para pensar estrategicamente, embora saiba que isso é fundamental para que a empresa possa sobreviver a uma terceira geração. Muito bem.
Vamos fazer uma breve interrupção e fazer uma análise dessa passagem então do caso. O que nós podemos analisar sobre o primeiro grifo, ou seja, o Paulo demorou 6 meses para desmontar a sala do seu pai. Será que isso indica alguma coisa? Ele não quis promover mudanças radicais nesse início. Essa é uma ideia. Talvez ele não tenha se sentido confortável a fazer mudanças e daí não ter mudado a sala. Uma certa resistência dele de se mostrar que ele ia ficar lá permanentemente. Talvez. Ao ele mudar a sala do pai, colocando as coisas dele, é como se ele estivesse se instalando, né? Talvez. Um desconforto dele próprio ao fazer a gestão, a iniciar essa gestão de mudanças, talvez demonstre um pouco de insegurança. Insegurança, possivelmente. O que mais? Por que será que uma pessoa demora para fazer mudanças? Inclusive ao que se refere ao ambiente de trabalho. Porque é uma situação complicada também. Ele está assumindo a posição do pai, né? Ele não está indo para uma empresa na qual ele vai assumir a posição de uma pessoa que ele desconhece. Excelente. Ou então Só aproveitando essa fala, quer dizer, nós não estamos falando tão somente na troca de um cargo. Nós estamos falando de uma empresa familiar e, evidentemente, a pessoa que tinha aquela sala era o pai. Então, ele era pai e presidente ao mesmo tempo. Então, há esse elemento de caráter emocional que, evidentemente, talvez tenha contribuído para ele ter mais receio, menos liberdade para promover a mudança, inclusive da sala que foi do pai. Então, há o elemento do pai e há o elemento do ser presidente da empresa. E para promover mudança precisa ter um plano de gestão, um novo plano. Será que ele tinha esse novo plano? Vamos deixar a sua questão para daqui a pouco. Ótima questão. Alguma coisa a mais? No último parágrafo, ele remete novamente ao primeiro, né? Onde ele fala que o número de funcionários da fábrica, 15 no administrativo, 11 na expedição e os demais na produção, sendo que o próprio presidente se preocupa mais com a questão operacional do que questões estratégicas. Então, realmente não tem como a empresa avançar nesse sentido estratégico. Se o próprio presidente está mais acostumado a lidar com questões operacionais, os funcionários em si não vão lidar sozinhos com questões mais importantes. Nós vamos entrar nesse ponto, que é justamente o segundo grifo, né? Pedir para vocês grifarem a segunda parte. Mas antes de passar para o segundo grifo, por que vocês acham que eu pedi para vocês grifarem isso? Porque você considera importante, em primeiro lugar. Ótimo. E por que será que eu considero importante? Vou falar para a gente poder avançar, porque tem debates mais interessantes, né? Eu pedi para vocês grifarem porque, em geral, passagens desse gênero passa-se batido. É uma informação relevante, porém ela é sutil. Então, nós temos o costume de não valorizarmos essas sutilezas, muitas vezes para entender questões que são de ordem um pouco mais estratégicas, administrativas, e que, portanto, na verdade, a minha ideia de pedir para vocês grifarem é justamente para chamar a atenção sobre as sutilezas e a importância de prestar atenção sobre as sutilezas. E para a gente consolidar esse tipo de sutileza, o que será que nós, quando entramos numa empresa, o que será... se eu começo a entender esse grau de sutileza, o que esta sutileza nos ajuda a compreender as organizações? Quem é capaz aqui de fazer um comentário ou citar um exemplo prático em que essa sutileza está colocada, semelhante à da sala, a desmontar a sala do seu José? Acho que a gente pode fazer uma relação disso daí com a cultura corporativa de uma empresa, né? Que tem aspectos mais visíveis, como os artefatos físicos, por exemplo, e tem aspectos que são mais difíceis de você entender. Sim. Como, por exemplo, os valores. Me dá um exemplo concreto.
Quando você entra numa empresa, você é contratado para trabalhar, e você chega na empresa no primeiro dia, você já consegue identificar alguns aspectos da cultura corporativa de uma empresa. Por exemplo, a forma como as pessoas se vestem, o tipo de tecnologia que essa empresa usa, se é uma empresa mais moderna, se é uma empresa já mais ultrapassada. Então, esse tipo de aspecto da cultura corporativa é fácil de ser visualizado. Agora, questões assim, mais relacionadas a políticas e políticas é um segundo aspecto que leva um tempo, mas você consegue ver rapidamente. Agora, questões que estão mais imersas, como valores, brigas entre um departamento e outro, indisposições de uma pessoa com outra, é mais difícil. Ok. Já que concordo, é um bom exemplo, mas seguindo essa mesma linha de raciocínio, que outros exemplos nós podemos dar? Em que essa sutileza está colocada? Da sala do chefe? Não ser filtrado? Não. Porque ele falou no caso, por exemplo, layout. Será que o layout de uma empresa indica quem ela é? Por quê? Ou organização ou desorganização. Imagina você entrar numa empresa, né, em que você vê as bancadas e as mesas bagunçadas. Mas o que mais? O que layout pode indicar? O estilo da empresa ser mais aberta ou não? Será mais... Se ela for mais aberta, como ela é? Totalmente, talvez biombo pequeno, ou talvez... Baias abertas, eu consigo enxergar o meu companheiro de trabalho. E se ela é uma empresa mais tradicional? Salas fechadas. Salas fechadas. Os móveis? Mais escuros. Mais antigos. Um tipo de layout, portanto, da empresa diz muito sobre ela, mas se nós não estamos atentos a essas sutilezas, isso passa desapercebido. Ok? Como nós estamos uma análise de um caso, de uma empresa, isso não pode passar desapercebido. A gente está analisando isso. Tá? Então, tudo bem? Eu acho que nós conseguimos aprender com uma sutileza algo que é válido para outras organizações. Correto? O segundo grifo. Chefe, temos um problema. Isso é comum ocorrer nas organizações? Comum? Sim. Por que comum? Muitas vezes por falta de proatividade. Os caras às vezes sabem fazer, mas ele quer matar o chefe para ninguém depois perguntar, né? Se der errado, por que ele deu errado? Mas por que ele não sabe delegar? Estilo centralizador. Talvez o funcionário não é autogerenciável. Talvez por receio. O fato é que quando você envolve uma outra pessoa num problema, nem sempre o problema é de fato da pessoa a qual você está abordando. E por que será que ele então aceita? Chefe, temos um problema. O estilo, qual é o estilo de gestão dele? Centralizador. Ele é centralizador, Mas é articulado. mas ele é Tem uma relação próxima. amistoso. Correto? Então, gestores com este perfil, vejam como é interessante a riqueza da descrição do perfil do Paulo. Não se elogia nem se critica o Paulo, simplesmente está se dizendo Paulo é centralizador e amistoso ao mesmo tempo. Esse estilo de gestão é parecido com o de quem? Com o do pai. Com o do pai. Certo? Mais um elemento para a gente colocar aqui na construção do cenário de quem é a TC+, de quem é o Paulo, para a gente poder caminhar. Tudo bem? Então o Paulo centralizador, ao mesmo tempo amistoso, isso favorece que os funcionários cheguem até ele e o envolvam, né, em problemas que não necessariamente é dele. Isso tem levado ele a assumir o que tipo de obrigações? De ordem operacional. E isto implica que ele se afaste das decisões estratégicas. Isso é bom? Está sendo bom? Paulo? Eu posso afirmar isso? Está sendo bom ou ruim para o Paulo? O que eu posso afirmar? Eu tenho como afirmar. Isso é bom ou ruim para o Paulo? É ruim. Eu tenho como afirmar certeza do que eu estou falando? Pelo parágrafo inicial do texto, sim. Exatamente.
Daí nós estamos amadurecendo a leitura e análise do caso. Eu tenho como afirmar que esse estilo de gestão amistoso e centralizador do Paulo, mencionado nesta passagem do caso, não está sendo positivo para o Paulo. Ele está se sentindo cansado, sobrecarregado, ele sente que não tem tomado as decisões corretas, ou seja, as decisões estratégicas. Certo? E daí eu fecho a ideia daquilo que eu havia mencionado, que nós temos a tendência a fazer inferências. Isso não é uma inferência, isso é uma análise. É diferente. Certo? Aqui nós não podemos ter dúvidas de que esse estilo de gestão que ele assume não está sendo bom para ele. Resta saber se isso está sendo bom ou ruim para a empresa. Qual será, provavelmente, a consequência para a empresa esse estilo de gestão do Paulo? Bom ou ruim? De forma geral. Ruim. Certo? Sem saber, né, o que está acontecendo especificamente, nós temos a impressão de que isso não está reduzida, né? Não há apenas um prejuízo ao Paulo como gestor, mas isso talvez esteja chegando a quem? A própria empresa. Correto? Até mesmo por uma lógica, se o principal gestor da empresa não vai bem, qual é a probabilidade que a empresa vá bem? Pequena. Correto? Mas vocês entenderam direitinho a ideia, a diferença entre inferência, ou seja, eu imagino que, e a outra de afirmar que. Tudo bem? Há uma diferença clara aí, né? Eu posso afirmar isso, ou eu posso inferir algumas coisas. Tudo bem? Então, muito obrigado pela sua participação, aliás, pela dramatização da leitura, que é importantíssimo para entender. Eu acho que isso realmente contribui. Mas agora eu gostaria de convidar alguma outra pessoa para darmos continuidade à leitura do caso. Quem gostaria de continuar a leitura? Por favor. A situação atual da fábrica. A fábrica cresceu ao longo de sua existência, mas encontra-se num momento de transição. As vendas em São Paulo estão em níveis mais baixos do que há anos atrás. E, embora esteja abrindo novos mercados em outros estados, não consegue manter uma curva ascendente no total de vendas. Uma das irmãs de Paulo, Mara, que tem experiência gerencial, pois trabalha há anos com o marido na empresa que ele herdou do pai, resolve que pode tentar ajudar Paulo na área comercial. Passa a ir à empresa durante algumas tardes para ver se consegue identificar por que a empresa está perdendo clientes. Faz uma pesquisa por telefone com todos os clientes da empresa. Descobre que muitos já não existem mais, mas constam no cadastro, e que outros não têm recebido a visita dos vendedores. A maior parte dos clientes reconhece que a TC+, tem qualidade acima da de seus concorrentes, ou seja, quando comparada com uma linha de produtos semelhantes. Paulo percebe que precisa fazer algo para promover as mudanças necessárias em busca de maior competitividade. Pede a sua irmã, Mara, que faça um diagnóstico da situação da empresa e sugira possibilidades de melhoria do quadro. Antes de continuar, voltando ao primeiro parágrafo, sobre a situação atual da fábrica, o que nós podemos falar sobre a TC+. Imaginar ou afirmar? Afirmar. Encontra-se no momento de transição. Não, mas baseado no primeiro parágrafo sobre a situação atual da fábrica, o que nós podemos afirmar sobre essa As vendas Que as vendas, elas, que na época que o pai do Paulo era presidente, talvez já indicava alguma inflexão, alguma redução no volume dos produtos da empresa. Ok, pode ser esse cenário. E o que indica a sua análise? A inferência que a gente fez anteriormente, que a empresa não estava indo bem, na verdade está confirmando. Está começando a ser confirmado. E por que, então, nós estamos numa situação que parece ser não muito boa para a empresa, baseados apenas nesse primeiro parágrafo? A impressão que me deu em ler
Os demais. Eu acho que ela é bem reconhecida, porque fala-se aqui da alta qualidade em relação aos concorrentes. Ela é reconhecida como uma empresa que tem alta qualidade. Um problema que ficou muito fortemente ressaltado é a questão da gestão da carteira dos clientes, que é uma questão básica e que parece que não está sendo bem realizada. Clientes que já não compram, continuam na carteira, outros clientes que compram não são visitados. Ok. Talvez os novos mercados nos outros estados não sejam um nível de compra igual ao mercado de São Paulo, porque eles estão abrindo aqui outros mercados, mas não conseguem manter a curva de vendas como estava antes. Isto é uma inferência ou uma afirmação sua? Isso é uma afirmação. É uma afirmação. Existe, então, clareza de que a empresa ela está abrindo novos mercados, ela consegue acessar outros estados. Porém, a ampliação geográfica de suas vendas não tem sido suficiente para manter o nível de vendas com o mercado de São Paulo. Isso é uma afirmação, não é uma inferência, não é uma análise. Digo, análise é uma análise de afirmação, ou seja, eu posso dizer, a empresa está ampliando o seu mercado de atuação, só que isso não tem sido suficiente para manter o quê? O que está escrito aqui, a curva ascendente no total de vendas, que é o resultado global de vendas da empresa. O fato dela ter ampliado o horizonte geográfico de atuação, que implicações pode dar à empresa? Mais custos, logística, material, talvez atendimento. Quem é que ela contratou lá? É direto ou indireto? Se foi direto, para treinamento. Ou seja, temos implicações de logística, de recursos humanos, de controle, de sistema, etc. etc. Pena que o gestor está tão preocupado com probleminhas nessa hora, né? Porque esses problemas maiores que agora vão tomar mais tempo dele e ele não está conseguindo se focar em diferença. Não está conseguindo focar nesse tipo de situação. Né? Ou seja, usando apenas esse parágrafo, é difícil, né? A gente gosta de já querer avançar. É ótimo, né? Porque o que você disse é verdade, mas a gente nos atém, ficamos focados no primeiro parágrafo, a gente tem muitos elementos importantes. A empresa não tem conseguido financeiramente o resultado, mas se ela está ampliando geograficamente seu campo de atuação, ela tem implicações de ordem da gestão. Ela tem implicações de ordem dos seus recursos humanos, na logística, complica, né? Uma coisa é você atuar no mercado de São Paulo, outra coisa é você ter 5, 6, 7 estados você atender. Se o total de vendas não está ascendente e ao mesmo tempo você complica a gestão nas suas várias vertentes, recursos humanos, logística, tal como o controle financeiro, controle de carteira de clientes, o processo de comunicação, entre outros elementos da gestão, a empresa não se encontra numa situação confortável aqui, certo? Muito bem, aí a Mara, que é irmã do Paulo, foi convidada para fazer um diagnóstico, correto? O que é grave no que ela está dizendo aqui? Umas coisas a Franciane já acabou de dizer. Mas o que mais que é muito grave no que ela já está falando aqui? Ou o que ressaltou para você o trabalho da Mara? A estrutura de informação desta empresa está sofrida. Tem um monte de cliente que já não é cliente, na verdade, consta no cadastro. Isso. Uma outra coisa que eles têm uma qualidade interessante, só que eles não estão trabalhando nessa qualidade, na comunicação dessa qualidade. Isto é afirmação ou sua inferência? Claro, isso daqui é uma afirmação. A maior parte dos clientes reconhece que a TS+, tem qualidade assim. Mas o que você disse em seguida? Eles não estão trabalhando na comunicação. Isso é uma inferência. Isso é uma inferência. Está vendo como nós temos a tendência a fazer isso? Certo? Eu não sei. Talvez seja isso ou não sei. Tá? Nesse momento, o que eu posso dizer assim, ela tem qualidade. Por quê? Se ela descobrir que tem um monte de cliente que consta no cadastro que não é mais cliente, quer dizer que eles não estão nem conversando com os clientes, quanto mais fazendo a comunicação da marca deles. Muito bem, parabéns. Então não é uma afirmação, é sua análise. Se a empresa tem dificuldade em conversar com o cliente, quem dirá comunicar-se com o mercado? Perfeito. Por lógica, é real. Certo?
Agora, o processo de pesquisa da Amara, que ela faz pesquisa por telefone, é interessante. Vai lá. Faz uma pesquisa por telefone com todos os clientes da empresa. Ou seja, a tática adotada por ela para fazer essa pesquisa é interessante? Vocês fariam diferente? Isso é uma pesquisa exploratória. Mas se é exploratória, será que eu tenho que cobrir todo o universo? Não. Nesse momento, né, assim, eu fiz uma pesquisa de curiosidade, né, considerando a nossa plateia, é um tipo de pergunta importante. Entre os alunos, eu acabo fazendo já um comentário direto, porque eu falo assim, fazer a pesquisa por telefone é uma pesquisa cara, demorada, porém de maior qualidade. Porque no fundo você está considerando todo o universo, você tem a garantia de contato com as pessoas com as quais você precisa da informação. E aí, por outros estilos, você pode fazer a pesquisa por e-mail, por carta, por amostragem, por uma série de outros mecanismos. Mas o que a Mara utilizou dá muita segurança sobre o que ela pode afirmar. Sim ou não? Certo? Com os alunos eu já falo direto. Né? Eu falo, o tipo de pesquisa por telefone, vocês talvez não tenham notado, é cara, demorada, etc. Tem várias complicações, mas tem grandes benefícios. Né? E o maior benefício que nós podemos dizer, já que ela considera todo o universo, e é o contato telefônico, de que as conclusões que ela vai chegar são confiáveis. Ok? Tudo bem? Muitas sutilezas, não? Podemos continuar então? Vamos continuar então a análise da TC+. Vamos lá. Diagnóstico de Mara. Mara aponta que a empresa tem uma saúde financeira estável, utilizando exclusivamente capital de giro próprio. Não tem endividamento de nenhuma espécie. Recebe prazo para pagamento dos fornecedores e oferece prazo para recebimento das vendas. O prazo médio para esse tipo de mercado. Tem um nível de inadimplência esperado no mercado, em que atua 5%. Mara utiliza como metodologia de trabalho para a coleta de dados entrevistas com os responsáveis de cada área da empresa e com os funcionários da produção, escolhidos de maneira aleatória. Também observa a linha de produção e faz uma análise documental para dados relativos a vendas e finanças. Apesar da saúde financeira da fábrica, os dados colhidos por Mara apontam uma série de dificuldades em outras áreas. Área comercial. Há cerca de 20 vendedores autônomos, não são exclusivos, controlados por Carlos, gerente de vendas, funcionário que está na fábrica desde a sua fundação. Carlos não acusa nenhum problema com os vendedores. Grifem, por favor, essa passagem. Carlos não acusa nenhum problema com seus vendedores. Grifem, por favor. Um dos vendedores, entretanto, confidencia a Mara que Carlos não incentiva os vendedores e alega que seu contato com eles se dá quase que só por telefone. De maneira esporádica, eles são chamados para reuniões da empresa, mas geralmente só participam os vendedores com menores volumes de vendas. Grifa, por favor, só participam os vendedores com os menores volumes de vendas. Os que vendem mais não vêm aos encontros. Há um vendedor estrela que vende um volume mensal fixo apenas para 5 clientes, atacadistas de tecidos. Segundo Carlos, este vendedor não tem interesse em aumentar a carteira de clientes, pulverizando mais o risco, porque acredita que a empresa não dá conta de produzir maiores volumes. Antes de continuar, vamos entender essas duas passagens. Qual é o estilo financeiro da TC+? Sim, mas qual é o estilo? Moderado, arrojado, conservador? Hã? Conservador. Por que ele é conservador? Por que o estilo é conservador? Porque não busca financiamento
e, portanto, usa capital de giro próprio, ou seja, só o seu dinheiro. Então, esse é o estilo financeiro da empresa. Ok? Implicações, porque nós temos a tendência nesse momento de falar que ela tem um estilo de gestão conservador, né, na gestão financeira, mas que aspecto positivo tem esse estilo de gestão financeira? Não tem apenas negativo, né, mas positivo. Comprometendo os resultados. A saúde financeira está estável. A saúde financeira é estável, Se coloca sob risco. não tem risco, não está. Está alavancada, não está? Não está alavancada por um lado, porém, por outro, ela não tá sob risco, ela é uma empresa cuja saúde financeira é estável, ok? Então, quando nós falamos do estilo conservador, nesse momento é importante pontuar que esse estilo de gestão financeira não é só negativo, nem tampouco só positivo. Né? Ela tem os aspectos amplos. Na área comercial, eu pedi para vocês me falem duas passagens. Quem quer comentar essas passagens? Carlos não acusa nenhum problema com os vendedores. Essa afirmação, o gerente Carlos, o gerente comercial, diz: eu não vejo nenhum problema. Por que eu pedi para vir para Porque geralmente tem problema. Porque geralmente tem problema. É muito. Na passagem lá atrás, você não consegue se relacionar direito. Né? E aqui o cara afirmar isso, tem algum problema com essa área comercial séria. Ele está desde a fundação, já está numa zona de conforto que ele não quer sair, já não tem mais nada. Já caiu na mesmice. Já que um dos vendedores comenta isso. Um dos vendedores acaba até comentando isso. Então, essa passagem do seu ponto de vista da gestão, se você vai falar com um gerente, um diretor, de qualquer área, não precisa ser comercial, pode ser qualquer área, e se você em uma entrevista e pergunta: há algum problema? E ele diz: não tem, sinal amarelo aceito, certo? Seguindo aí, apenas os vendedores só vêm aqueles que vendem menos. Só participam os vendedores de menores volumes de venda. O que isso revela sobre a gestão da TC+? Por que será que só vem os que vendem menos? Deve ser uma reunião muito motivacional. Eu não vejo incentivo nenhum para esse bem, porque você sempre une aqueles que vendem menos, sem colocar os caras que vendem mais, eles poderiam influenciar, incentivar e mostrar a forma prática deles para que os outros também pudessem fazer a mesma coisa. Então, e se vem os que vendem menos, por que será que eles estão indo às reuniões? Reuniões de pressão de pressão de mais vendas. Parece um estilo um pouco arrojado de vendas, que é coincidente com os 20 anos, né? Com quantos anos? Ninguém pune, né? Vem uma reunião, só quem vende menos. Fica evidente para os outros que tu não é bom, que tu vende menos. Ele foi chamado para reunião. Eu não fui, sabe? Mas vamos ver a passagem completa. De maneira esporádica, ou seja, de vez em quando, eles são chamados para reuniões de empresa. Mas, geralmente, só participam os vendedores com menores volumes de venda. Acho que, na verdade, ele na zona de conforto dele, que ele fala que não tem problema, ele pensa que, isso é uma inferência, que está tudo bem com quem vende mais, não está tudo bem com quem vende menos, e ele quer conversar com esse pessoal esporadicamente para não ter muito trabalho. Ok. Talvez, uma outra possibilidade, uma outra inferência sobre a situação, por que vem os que vendem menos, é medo de perder o emprego. Então vai lá, tem que fazer uma média, quer dizer, você desvirtua, porque aquele que vende mais não vai à reunião. E por que ele não vai à reunião? Por que as pessoas não vão à reunião? Mas aqui não se fala, eles só participam, né? Não está claro que assim, só são chamados ou só comparecem. Então, essa é a impressão, a minha impressão era essa, exatamente. Só são chamados Só são chamados, né? vendem menos. Aqui me deu, agora você falando assim, só aparece. Os outros não são nem cobrados de aparecer. Não são nem chamados, é aqui não pareceu. Uma reunião Eu posso para estar tratar de errado. problemas. Eu O cara posso- que não tem problema, ele Eu posso estar não se errado. sente comprometido. Porém, pela minha leitura, o Carlos chama, primeiro de vez em quando, são reuniões que não são frequentes, ele chama os vendedores. Todos. Só comparece os que vendem menos.
E os que vendem mais não vão. Por que Não os que vem vendem aos mais? encontros porque não querem. O resto foi chamado, não tem É verdade. Erro de interpretação lá de cá. Se a pessoa, em qualquer área, não precisa ser vendas, ela não vai às reuniões, por que essas pessoas que são as mais eficientes e eficazes não vão? O foco da reunião é para discutir ineficiência. Exato. Quer dizer, as reuniões que já são esparsas e poucas não são efetivas. Portanto, os que vendem mais tendem a não vir e só vão aqueles que vendem menos. Aí tem uma Por outra- qualquer outro motivo que não vendas. Né? Isso, tudo bem? Porque se as reuniões ocorrem e os que vendem menos vão, e só vão os que vendem menos, isso não está contribuindo para mudar esse cenário. Tá? Isso é o que está colocado aqui. O que pode haver por trás também é o seguinte: essa área de vendas, eu vendo bem porque eu já tenho aqueles clientes tradicionais que sempre compro, e se eu for lá, eu vou expor essa situação confortável minha como vendedor. E o Rogério está batalhando lá com aquele monte de pequenos compradores, ralando, trabalhando muito mais e está vendendo menos que eu. Quer dizer, se eu expor o meu cenário de vendas ali, eu posso desmotivá-lo mais ainda. Então, Talvez. quer dizer, várias coisas podem estar envolvidas aqui. Há um desafio grande também colocado aqui no final. Qual? Sobre a área comercial. Mudar a ideia que existe, que a empresa não consegue sair daquilo que ela produz hoje, é por isso que eu não estou abrindo mais clientes. Quem tá dizendo isso? Segundo Carlos, Tem um esse vendedor vendedor não tem interesse. Esse vendedor qual? Estrela. O melhor vendedor não quer vender mais, por quê? Porque Pensa. ele que é o melhor não acredita na capacidade produtiva da empresa para entregar o que ele precisa. Fácil ou não? Dá para entender o cenário da área comercial? Eu não sei se vai falar em algum momento como que os vendedores são remunerados. Então, isso não será falado, mas vamos continuar aí para talvez daí ter todo o cenário. Você pode continuar? Podemos? Obrigado, viu, Cris? Produção. Vamos lá. Produção. Na linha de produção de tecidos, Mara observa que as máquinas são muito antigas, algumas quase do tempo da fundação da fábrica. A empresa pode produzir tecidos de vários tipos dentro de uma linha básica, a baixa flexibilidade de produção e sem velocidade. Com seu diagnóstico, Mara apura que quando há pedidos em grande quantidade, a empresa acaba atrasando até 60 dias na entrega dos mesmos. Por conta disso, frequentemente o pessoal da área comercial cancela os pedidos. O gerente comercial considera adequado esse cancelamento porque acha que é melhor que os vendedores não ganhem comissão do que aguentar a reclamação dos mesmos quando é feito o estorno de comissão com a qual já contavam. O que ocorre quando é devolvida uma mercadoria que não se encaixa mais na demanda para a estação. A textura e a fibra dos tecidos varia de acordo com as estações do ano. Paulo concorda com a prática de cancelamento de pedidos, pois acha que o custo da devolução é menor do que a perda de matéria-prima, ou do cliente, ou do custo do encalhe de mercadoria devolvida, que acaba sendo vendida a preços menores para desovar estoque. Este preço é ainda mais aviltado porque seu carro-chefe de vendas, onde geralmente se concentra o cancelamento dos pedidos, é considerado uma commodity, um tecido com baixo valor agregado e para o qual há muitos concorrentes. Só um segundo. Anota aí, carro-chefe é uma commodity. Né? É uma commodity. Carro-chefe da empresa de vendas é uma commodity. Podemos seguir. Na linha de estamparia, a fábrica pode dar conta dos pedidos de estampa com relativa facilidade, mas seu problema está na geração de amostras de estampas em tecidos, solicitação frequente aos clientes. O sistema que utiliza para impressão depende do preparo de cilindros para impressão de cada padronagem, serviço que é terceirizado, e isso custa caro. Como a estampa da amostra pode não ser vendida. Está errado o texto. Pode não ser vendida. Pode não ser vendida e, portanto, o custo do cilindro pode não ser diluído, o que, aliás, só ocorre quando a impressão é feita em larga escala.
Paulo é contra o procedimento. Assim, os vendedores apresentam aos clientes as possibilidades de estampa em papel, desenho das estampas preparadas pelo estilista da empresa e colecionadas em book. Os clientes frequentemente reclamam disso, alegando que dá diferença entre o papel e o que fica estampado nos tecidos. Comprar dessa forma é visto por eles como dar um tiro no escuro. A fábrica também presta serviço de estamparia para terceiros, sobre tecidos produzidos por outras fábricas. Nesses casos, o contrato inclui o desenvolvimento de estampa exclusiva, o que agrega valor ao serviço, justificando o preço cobrado. Esse serviço é prestado geralmente para pequenas confecções que não têm acesso às grandes estampadoras ou não têm receita própria. Embora esse serviço seja rentável, sua receita é pequena. Vamos continuar, porque eu acho que o debate final é bem mais interessante, tá? Vamos lá. A produção para o mercado chamado modinha. Um dos grandes problemas de fornecer para o mercado de modinha é a sazonalidade dos tipos de tecido. Nos períodos de vale de produção, períodos que antecedem as definições da moda para a próxima estação, a fábrica opera com cerca de 40% de sua capacidade. Nessa época, se produz basicamente o tecido carro-chefe, chamado cacharel, que é uma malha de baixa elasticidade, de baixo custo, com grande utilização na indústria de vestuário, em qualquer época do ano. Entretanto, este tecido só gera lucro quando vendido em grandes volumes, pois a margem de lucro é muito baixa face ao preço final de venda. Assim, apesar de haver demanda contínua por esse tecido, a empresa não aumenta significativamente o volume de vendas, pois a produção não dá conta dos pedidos. O problema se agrava principalmente nos períodos de lançamento de coleções, pois as marcas que produzem esse tipo de tecido são obsoletas, o que significa dificuldade de manejo e de fluxo de produção. Também não adianta muito antecipar a demanda dos períodos de pico, pois há muita sazonalidade no tingimento, cores da moda, e na estamparia, desenhos da moda. Fácil ou difícil a situação produtiva deles? Tá feio? Por que tá feio o negócio? Da leitura, o que ressaltou aí na sua cabeça sobre a dificuldade produtiva, na produção dessa empresa? Tem maquinário velho. Maquinário velho, obsoleto, commodity como carro-chefe, Sazonalidade. a sazonalidade do setor de atuação, o que não permite com que eles antecipem e façam estoques. Não adianta você estocar porque a moda muda e, portanto... Sazonalidade de uma coisa não prevista, né? Sazonalidade de um você mercado... trabalhar com sazonalidade de sorvete, por Exato. exemplo. Isso, que é uma verão, previsão... Agora, sazonalidade, o que vai estar na moda? Moda. Mais alguma dificuldade que vocês perceberam sobre produção? Talvez eles atendam por terceirização, esteja pegando a linha de produção deles com clientes outros que não estejam sendo rentáveis para eles. Esse tempo dispensado para lá, o terceiro, poderia estar sendo colocado para a produção deles próprios. Perfeito. Você fala de cumprimento de prazos, como grandes pedidos, 60 dias. Qual é o prazo? 60 dias. É razoável o atraso de 60 dias? Uma indústria que tem sazonalidade ainda? Acabou o verão. Muda a estação quase, está quase mudando a estação. Qual é uma outra prática absurda dessa empresa? Sobre a questão da produção. Eles não têm as estampas aonde? No monstruário. Que outro absurdo também estava lá no início aí na descrição sobre a questão produtiva. Cancelamento dos pedidos? Prática de cancelamento. Detalhe, eles ganham por comissão. Ganha comissão. E aí o que acontece? O Paulo, ele é favorável a que tipo de prática? É melhor não ganhar e não ter nada, cortar agora, do que ter que descontar depois. O que, aliás, faz com que esse vendedor estrela tenha razão. Confirma o raciocínio do vendedor estrela. Olha, eu já estou com vontade de demitir esses três caras. O gerente comercial e Só uma coisa. Vamos lá, quem? O Paulo, você está com vontade de demitir quem? O Paulo, o gerente comercial. Mas que invalida um negócio desse? De Vamos cancelar. assumir lá. Desde que Vamos. você não vale fulano, rosa, Quem mais que você quer demitir? Quem mais que você quer demitir além do Paulo, Não, do vamos gerente esperar comercial? primeiro, Carlos, Sanal.
Mas que mais? Tem mais um terceiro elemento aí que você quer. O carinha lá, o cara aqui aquele que disse que não tem nenhum problema. Não, o Carlos. O gerente comercial. É, o gerente comercial. Agora, esse mercado, eu chamo a atenção o seguinte, lá no começo, a situação atual da fábrica fala que os concorrentes, os clientes reconhecem que eles têm qualidade acima do... Isso me intrigou também. E agora aqui, fala que os clientes reclamam, alegando que eles vão, o que eles veem no papel não é o que sai na verdade, eles estão dando sempre um tiro no escuro. Não tem uma contradição aí? Talvez, mas é possível que, por exemplo, no monstruário ele não tenha, vamos dizer, uma prática esperada. E isso não se consegue entregar um produto de qualidade. Um produto de qualidade, até mesmo porque a máquina é mais antiga, é mais lenta, talvez isso dê menos erro, né, ao produto. O fato é que a maior parte dos clientes reconhece a qualidade. Por outro lado, reclamam, né, dessa prática absurda, né, de você mostrar a estampa do papel, que dá muita diferença quando você vai. E esse papel é terceirizado. Né? E ainda tem o problema de terceirização. Vamos encerrar então essa leitura dessa parte aqui? Vamos lá? Vou eu? Isso, por favor. As áreas administrativa e financeira. Na área administrativa, a empresa tem um setor para acompanhamento do pós-venda, com um gerente que faz cobranças e que também é o responsável pelo aviso aos clientes sobre atraso de entrega e cancelamento de pedido. Este mesmo profissional é responsável pelas ações relativas ao departamento pessoal, sendo que a fábrica não tem ações planejadas para seleção, para treinamento, nem para produção, nem para vendas, e nem para avaliação de desempenho. Esse gerente alega que, no período de baixa produção, é um problema o controle pessoal, pois há ociosidade e as pessoas passam a consumir mais material de higiene, de café e batem mais plástico. O que acaba gerando um certo tumulto e aumento de custo relacionado a produtos gerais. Quanto à área financeira, esta é totalmente controlada por Paulo, que também gerencia o processo de compra de matéria-prima. Paulo diz que a empresa tem saúde financeira até o momento, mas à custa de muita economia e sacrifício. Diz que não sabe até quando isso será possível e se algo não acontecer, ele não pretende colocar sua fortuna pessoal para salvar a fábrica. Grifa, por favor, essa parte. Ele não pretende colocar sua fortuna pessoal para salvar a fábrica. Por favor. Assim, não acredita que ela possa ser um negócio para o futuro de seu filho, recém-nascido. Comentários de vocês sobre assim. A situação administrativa e financeira da PC+. Nem o Paulo não quer mais ficar na empresa. Parece que o Paulo nem ele, né? Mas o que me chamou muita atenção, né, nesse momento é que ele está preocupado com o controle do material de higiene. Ou seja, então como as pessoas ficam ociosas, vão mais ao banheiro e ao invés de fazer aquilo na produção, fazem banheiro. Ao invés de cobrar e comandar a produção, parece que ele fica controlando o número de rolos de papel higiênico consumido. Interessante, né? Na verdade, ele está no pessoal, ele está no pós-venda, ele está no marketing, ele está na máquina, ele está fazendo tudo. É acúmulo de função. Mas nós estamos falando de dois personagens aqui, né? É a Lara que está... Não, o Paulo está no gerente aqui. Esse caso do administrador do pós-venda aí também está no DT. Muitas funções. Muitas funções, Díspares, algumas das quais muito diferente. Diferentes. Não há uma sinergia entre as funções. E é interessante, aqui quem está falando é o José. Olha, eu que cancelei ontem, agora eu tenho que te cobrar. Quer dizer, só parece que você tem funcionário, né? Que lida com o cliente. Está fácil essa situação administrativa e financeira da empresa? Mas qual é o problema mais grave que vocês estão vendo aqui nessa passagem? O que é grave aí no final? É que a situação parece que não pode permanecer durante muito tempo como está, sob pena de haver, inclusive, uma ruína financeira. O diretor não acredita mais no negócio. Acho que esse é o grande ponto. Ele, o dono, o presidente, não acredita mais no negócio. Desmotivação total. Eu acho que ele não consegue controlar essa sazonalidade, pensar em uma saída. Essa ociosidade que tem nessa época está gerando
uma série de gastos aí, de confusão pelo que o texto deixa transparecer aqui, que ele não está conseguindo resolver. Ele não está conseguindo equacionar. Né? É interessante, se ele tem ociosidade, como é que ele não consegue, como é que ele atrasa até 60 dias? Por que ele não pode colocar o terceiro? Mas a terceirização, então, será que essa terceirização ele não pode colocar nacional neste período de ociosidade? Talvez. Mas a demanda da terceirização também deve vir só no momento de alta. De alta e pico do setor. Podemos ir então para a conclusão, depois a gente vai parte para o debate. Vamos lá, quem pode ler aqui a conclusão? Eu leio. Vamos lá. O relatório de Mara. O relatório de Mara. Finalizando seu levantamento de dados, Mara apresentou um relatório a Paulo com os seguintes tópicos. 1. O negócio atual e central da empresa é produzir em grande escala um produto de baixo custo, que pode ser usado para roupas, ou como for, ou quando feito em menor espessura. 2. Este produto tem baixo valor agregado, embora traga um movimento certo de vendas para a empresa. Não garante crescimento nem atendimento a pequenas confecções, que querem diversidade de produtos. 3. Os principais clientes da fábrica são atacadistas de tecidos. Há perda de venda direta para confecções. A fábrica poderia expandir seus negócios através da estamparia. Entretanto, o custo do preparo dos cilindros inviabiliza o desenvolvimento de monstruário. E sem esse, os clientes não compram. 5, o quinto tópico. A fábrica tem a oportunidade de estampar o tecido, que é o seu carro-chefe, agregando valor ao produto. Poderia ser uma vantagem. 7. O gerente de vendas não vê problemas em sua atuação. Considera que o problema está nos vendedores, que não se empenham em vender o produto da fábrica. 8. Os vendedores, por seu lado, alegam que se sentem desmotivados em trabalhar o produto, pois perdem comissões com os cancelamentos ou devoluções dos pedidos. 9. Os empregados se ressentem da perda do dono, Sr. José, frequentemente lamentando os bons tempos que não voltam mais. 10. Paulo alega que no momento não pode mandar ninguém embora para oxigenar o quadro, pois a empresa não pode arcar com os custos de demissão. Olhando os 10 pontos acima descritos, Paulo desabafa. Puxa vida, Mara, você não trouxe nada de novo. O que você identificou eu já sabia. Talvez não de maneira tão sistematizada, mas já sabia. Estou aqui há 2 anos. Considero-me relativamente inteligente e acompanho o mercado. Vejo meus funcionários todos os dias. Estou de olhos abertos. A minha questão é, por onde começar? Nós vamos trabalhar uma pergunta. E aí eu vou dar 5 minutinhos, talvez para trabalhar em duplo ou trio, para vocês dizerem para mim qual é o principal problema da TCS. Eu quero que vocês pensem e após 5 minutos digam qual é a conclusão que vocês tiram. Qual o principal problema entre os 10 apontados? O grupo. Entre os 10 apontados ali? De todos que foram lidos, que foram comentados, mas por favor, em dupla, um trio, porque depois a gente vai e... Pergunta, qual é o principal problema da TCS? Eu queria ver. Eu conheci uma pessoa que foi. Não, Cara, esse irmão da minha mulher. mandou lembrança. Bom, então agora que vocês tiveram tempo, vamos fazer o seguinte. Eu quero ouvir então um de cada grupo. A que conclusão chegou? Tá? Qual foi a conclusão? Qual é o principal problema da TC+? Então, por favor, quem gostaria de começar? Está mais convicto com a sua resposta? Fala, essa resposta eu considero plausível,
correta. Quem gostaria? Aqui. Vamos lá. Eu vou permitir, então, pedir a permissão de vocês, autores da análise, anotar aqui na lousa a ideia. Vamos lá. Qual é o principal problema da TC+? Olha, dado que existem todos esses problemas e que o Paulo está lá 2 anos e não fez nada para mudar, a gente concluiu aqui que o principal problema do Paulo é a falta de maturidade dele gerencial para tomar uma atitude. Agora, dentre os problemas que a TC+ apresenta, a gente acredita que o problema comercial é mais crítico, porque problemas de produção, né, tá na sua mão resolver. Tá? Problema comercial, você convencer o cliente, enfrentar a concorrência, é uma coisa mais de longo prazo e mais demorada, e a gente acredita que seria mais o principal problema que o Paulo teria que resolver. Mas o Paulo essa falta de maturidade, ele faz parte do problema. Desculpa, essa segunda parte eu não ouvi direito. É a falta de maturidade gerencial do Paulo agregada ao quê? A parte dos problemas que o Paulo teria que resolver, a parte comercial. Comercial. Inicialmente a parte comercial. De início. De início. Se nós tivéssemos de priorizar aí ações, a gente atacaria primeiro a parte comercial. Ok. Vamos lá? Podemos? Por favor. Bem, apesar de várias opiniões, a gente chegou mais ou menos numa opinião final que assim, existem vários problemas pontuais de grande gravidade ou de igual gravidade, a gente não quer aqui medir qual mais grave, se comercial, se produção, etc. Mas a gente acha que há um problema anterior a esses problemas pontuais e operacionais, que é a falta de ação, a falta de gestão de mudanças. Então, como mudar se não há um planejamento estratégico que motive essas pessoas a mudarem o status quo que acontece, né? Então, mais uma vez, o Paulo está lá há 2 anos e até agora não tem uma proposta que englobe, uma proposta mais ampla que englobe mudanças em todas as áreas. Vamos lá. Então, seguindo na mesma linha que a gente chegou à conclusão que o principal problema vem do Paulo. Né? Porra, Paulo, você acabou com a empresa. Porque ele tem um estilo mais operacional, menos estratégico, né? Ele não vê a coisa de uma visão estratégica, ele vê de um estilo mais operacional. A gente conclui que, vendo que ele tem esse estilo operacional, ele é mais conservador. Como é que a gente conclui que ele é mais conservador? Porque ele continua usando o recurso próprio da empresa, ele não usa recurso de terceiros, digamos assim, não está se financiando. Com isso, ele limita o crescimento da empresa, né? Ele não investe em novos maquinários, ele não pensa em trocar commodity, que é onde ele não ganha nada, terceirizar essa commodity e continuar vendendo para os clientes. E ele não usa financiamento para nada, nem mesmo para demitir que seria um dinheiro muito mais barato que usar o recurso próprio dele. Uhum. O problema é que o Dorival tinha que ter ficado um pouquinho para dar uma mão pro Paulo para ele se ambientar, né? E a Mara também demorou 2 anos para fazer essa análise. Talvez ele só tenha recorrido a ela depois. Porque ele percebeu que não dava para fazer sozinho. E uma coisa que eu percebi também é que ele não fez um briefing adequado para a Mara, porque ela gastou um tempão para elencar os problemas e ao final ele disse assim, bem, mas isso eu já sabia, o que eu quero saber é por onde começar. Então parece que a demanda dele não foi clara para ela no início, né? Existe uma relação entre por onde começar com o principal problema dessa marca? Há uma relação? Por onde começar? Não. Se trocar esse cara daí, ó, você tem que tirar esse... Não, a minha pergunta foi, existe uma relação entre o principal problema da TC+, e a pergunta que o Paulo mesmo fez, por onde começar? Por quê? Na minha opinião, né? Porque ele é muito conservador. Não. Não? Talvez ele não saiba olhar estrategicamente para aquilo que ele tem. Não. Então, desculpa, eu não fui claro. Na verdade, por exemplo, quando eu perguntei para vocês qual é o principal problema do TC+, qual é o foco inicial de solução do problema? Certo? Ou seja, então a pergunta final que ele faz, por onde começar, meio que eu estou tentando traduzir para qual é o problema do TC+. Quer dizer, por onde ele tem que começar? Pelo principal problema.
Porque problemas são vários, certo? Nós vimos vários problemas. Mas por onde ele tem que começar? Pelo principal problema. E tomando isso como fato, parece-me que há dois argumentos, ou dois posicionamentos que diretamente atingem ao Paulo. Fácil. Em tese é fácil, né? Mas ele é quem? É o presidente. Dono, presidente, assumiu uma situação de fogueira. Meio obrigado. Foi obrigado, uma situação desconfortável. Existe um problema de vaidade dele não falar que ele realmente não consegue. Ele não. Ao mesmo tempo que ele diz, eu não penso em colocar meu dinheiro nisso, ele, ao mesmo tempo, fala, não, mas tudo isso eu já sabia, você não trouxe nada de novo. Ele fica oscilando, né, parece. Tem uma sombra do pai. Assim. Parece ter uma sombra do José, né, aqui. Mas olhando para cá, alguém muda de posição? Ou alguém reforça a sua posição sobre qual é o principal problema da TC+? Se você consegue formular um problema direito, metade da solução está feita. Se nós considerarmos plausível, correto, que o principal problema é ele, qual é a solução? Minha segunda pergunta em seguida. Se eu retiro Paulo, que já não é fácil, eu resolvo o problema dessa mais? Não. Não, você pode ter um encaminhamento diferente, né? Você pode colocar nessa posição a pessoa mais estratégica, um perfil mais estratégico. Ele para cuidar da produção. Eu vou fazer... Alguém quer mudar de posição ali ou não? Tá bom, tá confortável. Plausível as duas linhas de raciocínio? Sim ou não? Eu não detecto duas linhas de raciocínio. Uma é falta de planejamento e gestão. Mas faz parte da maturidade dele e é o estilo dele. Na verdade, a minha É uma pergunta falta foi... de ação dele, no final das contas. Leva uma coisa, leva a outra. Né? Sim, mas qual é a prioridade? Essa é a minha pergunta. Certo? Há relação, evidentemente, entre falta de planejamento, falta de iniciativa, falta de gestão com o quê? Com o principal gestor. Mas a minha pergunta é, qual é o principal? E o principal está dito aqui. Se é o que eu entendi. Ou vocês querem reformular e concordar com os dois outros grupos, dizendo que o principal problema é o Paulo, e aí com várias formas de análise. O que vocês preferem? Mantém, modifica, acrescenta? Considerando que o Paulo não é o problema, então o problema passa a ser a falta de um planejamento estruturado que ele deveria fazer nesses 2 anos para tirar a empresa dessa situação e não fez. Mas aí cai em cima dele novamente. Não, então. Parece tautológico, né? A gente estava comentando até aqui, né, que tinha falado que o modelo financeiro era conservador, né? Não abria riscos e tal. Então, vocês até comentaram, né? Vamos fazer um financiamento ou puxar um dinheiro de fora para quê? Para financiar essas mudanças que estão sendo pensadas. Então, dentro dessa estratégia, talvez o que precise mesmo é fazer com que force essa mudança não apenas na figura da pessoa, né? Mas e sim que bote dinheiro lá dentro para fazer a questão da estamparia, poder mudar o quadro de funcionários, fazer essa mudança de funcionários. Não sei. Não sei se está dentro do que você queria. Né? Então agora temos uns minutinhos. Olhando para aquilo que vocês disseram, qual seria então a solução? Qual é a solução para isso que vocês falam? A solução com o Paulo. Não sei. Be free.
Ou seja, diga o que você acha. Com o Paulo, sem o Paulo, com parte do Paulo. Olha, ele pode ter um coaching, um processo de coaching, né? Coaching. Ele não vai aceitar. Não vai. O problema é o seguinte, se apresentar para ele um plano estratégico, né, plurianual, com o objetivo final, envolvendo todas as metas, dentro de cada período, e colocando as táticas, né, as ações que envolveriam para cada meta, para atingimento de cada meta, pela vaidade dele e pela estrutura dele, pela maneira dele ser conservadora, que no caso, um plano desse envolveria até a abertura de capital, a busca de capital lá fora, ele não vai aceitar. Isso dentro desse estilo que a gente leu aqui. O que significa? Qual a solução que eu dou? Mata o Paulo. Não, eu acho que o Paulo... Burra ele numa máquina. Bem velha, enferrujada. Eu vou atiçar os... Tá. Que conselho a gente daria para o Paulo se ele estivesse aqui agora? A gente está em outubro. Será que o Paulo é realmente um problema? Ou A falta de a forma experiência. como vocês estão vendo nesse momento é muito severa com ele? Ou mais, ele é uma peça importante do jogo? Pela estrutura da empresa, por ser familiar, ele é uma peça-chave da empresa. Se tirar, a empresa deixa de ser familiar e pode vir a desmotivar mais ainda os funcionários, já que a figura do pai dele vem fazendo falta. Agora, se tivesse uma análise de uma pessoa de fora, se essa pesquisa não tivesse sido feita nem pela Mara, porque já pela postura dele, uma irmã falando, talvez ele não aceite com tanta facilidade, mas se vem uma pessoa de fora e analisa e mostra, talvez gere mais mudanças. Essa questão dele aceitar ou não é um segundo momento, porque um primeiro momento que parece óbvio é que ele precisa da ajuda. Ele quer, seja de uma consultoria especializada, enfim, seja de um coaching, porque independente de uma consultoria para melhorar o processo, ele precisa melhorar as suas técnicas. Ok. Assim como eu instiguei, eu concordo, acho que só que a gente tem que caminhar agora para o objetivo. Eu quero saber, sem medo de nenhum de vocês, qual é a sua solução. Estamos aqui para testar. Qual é a sua solução? Uma solução, a principal que você vai me falar. Quem se arriscaria a dizer uma? Pode falar. Temos 5 minutinhos para fazer isso. Eu indicaria uma consultoria para ajudar o Paulo, trabalhar junto com ele na elaboração de um planejamento estratégico para mudar isso. Ele já tem um pouco do cenário aí que a irmã dele levantou. Essa consultoria poderia refinar esse cenário e propor ações para ele no médio e longo prazo. Ok. Essa consultoria, inclusive, poderia dar como sugestão a reestruturação da diretoria. Colocava ele num plano de... Mas eu acho que nesse momento vai mexer com... Não sei se ele vai se sentir... Não, mas então, coloca ele. A consultoria quer tirar poder. Vamos lá. Deixa eu ouvir primeiro o teu raciocínio. Antes de analisar, vamos... Completa o teu raciocínio, por favor. O Paulo é vaidoso. Coloca ele como presidente de um conselho e coloca pessoas externas, que realmente profissionais de mercado, para tomar conta do negócio dia a dia. Mas poderia Pessoal, ser parte do plano. Concordo. Isso que o Rogério acabou de falar tem um nome. Na administração e na gestão. Qual o nome disso? Governança? Não. Governança, o quê? Corporativo. Não é? Eu não entendi, mas ele falou que o Paulo iria com uma figura de presidente de conselho. Tá? Vamos lá. Se eu entendi direito a sua ideia, a sua proposta é a seguinte. O Paulo tem problema na gestão. Ou seja, ele não consegue ser um bom executivo. Não. Ao mesmo tempo, ele é dono e presidente. Ele é carismático Sim, também. Ele é carismático. Então, para não se afastar da empresa e se afastar ao mesmo tempo, a sua proposta é: coloque ele como presidente do conselho, ou seja, ele mantém a sua influência sobre a organização, só que ao mesmo tempo ele dá espaço para um outro executivo, uma outra pessoa que assuma a parte estratégica. Venho da Inglaterra.
Eu acho que a solução é muito avançada. Já pensar numa governança corporativa, no momento de abrir capital. Nesse momento financeiro, a gente só está colhendo qual é a sua solução. Eu não estou discutindo se é viável ou não. Simplesmente estamos escolhendo. Quem mais? Quem mais tem solução aí para TC+. Será que nós cobrimos já? Eu acho que ele vai mudar. Eu acho que é um investimento. Mas para ter investimento, a questão aqui, a solução é investimento. Por exemplo, pensando, investimento. Só que para ter investimento, o que eu preciso mudar na empresa? Antes. O modelo financeiro, né? O modelo Financeiro. de gestão financeira. Quem é que tem ascendência no modelo de gestão financeira? Paulo. O Paulo. É conservador. Ou seja, Ele tem que pensar no... evidentemente que se houver injeção de capital, é possível fazer várias mudanças na empresa. Demissão, comprar novas máquinas, investir mais em comunicação, enfim. Mas existe uma pequena barreira para isso. Sabe? Então, assim, nós não teremos tempo, mas eu faço com os alunos uma lousa grande. Porque vocês são professores. Eu acho que vocês vão mais direto ao ponto. Que bom, né? É bom por um lado, ruim por outro, porque quando a gente tem uma lousa que os alunos falam várias, vocês não têm noção de que aluno enxerga coisa que é uma maravilha. Só que eu faço o quê? Preencho a lousa e nesse momento eu começo a discutir com eles. Isso é realmente principal ou será que isso é secundário? Aí eu vou fazendo uma linha lógica. Eu vou perguntando, ok, alguns falam que é produção, aí eu falo que é máquina, outros falam que é o gerente, aí eu vou percorrendo. Mas quem contrata o gerente? Quem conduz isso? Como faz isso? Aí nós vamos chegar às ideias que vocês apontaram. Ok? Se vai numa sequência de causalidade, o que causa o quê, nós vamos chegar às soluções que vocês apontaram. Tá bom? Talvez até porque nós vamos fazer uma leitura mais cuidadosa, que vocês tenham um pouco mais de experiência de chegar a essa ideia. Mas tem uma solução que ninguém ainda apontou, perfeitamente plausível para essa situação. Eu falei, mata o Paulo. Você matou o Paulo de uma forma elegante, interessante. Botou ele de rainha da Inglaterra. Rainha da Inglaterra. Isso ocorre, viu? Bem remunerado. Ninguém tem mais uma soluçãozinha aí para TC+? Terceiriza a gestão inteira. Se o Paulo, então eu vou ajudar vocês a resolver. Se o Paulo, aliás, explicando para vocês, quem deu essa solução foi um aluno depois de 2 anos aplicando o caso. Até então, eu mesmo não havia enxergado essas soluções. Vou ajudar vocês. O Paulo, o que ele disse sobre a sua fortuna pessoal? Não quer comprometer. Não quer comprometer. Ele acredita na empresa? Não. Se o comandante da empresa o principal comandante da empresa não acredita na empresa, ela tem futuro? Sob o comando dessa pessoa? De alguma maneira, ainda que você coloque ele como rainha da Inglaterra, ele vai ter poder e ascendência na organização. Se você está falando de contratar uma consultoria para fazer o planejamento estratégico, para tentar ordenar os problemas, você ainda está vinculado a quem? Decisões. Aqui tem uma possibilidade de resposta. Vai lá. Parabéns. Vender a empresa. Parece tão óbvio, né? Depois que a gente escuta. Assim, vai ter que dar uma melhorada nessa empresa também, né? E aí, basicamente, o que compõe essa solução é o quê? Precificar a empresa, né? Colocar à venda e negociar. E daí é uma forma de matar o Paulo de uma vez mesmo. Mas eu acho você eliminou ainda o Paulo, Mas assim, aí fica muito. eu acho ainda, Assim, puta, perde a graça. eu acho ainda assim racional demais. Eu acredito no ser humano. Eu acredito que ele está passando apenas por um momento de desmotivação, que é a empresa da família, e que ele, Desde junto com a 75, consultoria ou com a governança, ele vai. Pô, ele tomar tem uma pé boa da imagem. situação. As É, pessoas ele não não mudam vai. o comportamento. Ele não vai. Ele não vai mudar o Ele estilo tem dele. um problema, no meu ver, ele tem um problema de conservadorismo. O Ele estilo dele. limita o crescimento da empresa. Ok. Eu quero só reservar os minutos finais o seguinte. De fato, né, nós não temos e não podemos chegar à resposta correta. Né? O início da dinâmica foi exatamente isso. Quando a gente trata de problemas reais, a gente tem muitos elementos. E vocês foram rápidos até para chegar ao principal problema, ou os 2 principais problemas. E nas soluções também vocês foram razoavelmente rápidos. Ok? Criativos, inclusive.
Isso não ocorre com frequência na graduação, leva-se muito mais tempo. E a tendência, já que é um curso para professores, a tendência é que a gente fale a solução. Tá? Eu em nenhum momento falei. Vocês falaram. Eu posso estimular, eu posso... Será? E aí? E não sei o quê. Pode perceber, isso é tática da disciplina. Tudo bem? O nosso objetivo, portanto, não era chegar nem ao principal problema, nem tampouco a solução, era fazer com que vocês participassem dessa dinâmica. E nesse sentido, então, eu queria colher algo que para você ficou desse PQD. Ou seja, o que você... Pode ser algo simples, eu posso ser sincero e dizer que não aprendi nada, mas eu queria saber o que para você ficou. Livre. Vamos lá. Eu achei muito interessante, porque você lendo a história, você cria um cenário na tua cabeça de tudo que está acontecendo ali. Parece que você está lá querendo fazer consultoria para o Paulo. Você então, sentiu essa posição. Isso para o aluno, eu acho que... Eu não sei da facilidade de aplicar isso numa sala de 60, 70 alunos. Mas para grupos menores, onde você consegue discutir com todos, né, lá provavelmente o tempo se arrasta por, como você disse, por mais tempo. A coisa fica mais longa e você tem uma série de informações colhidas ali que depois você tem que juntar tudo, né? Mas para mim ficou isso, né? Você cria um cenário na sua cabeça e você consegue ver a opinião das pessoas, coisa que você não pensa, igual a questão da governança, coisa que você não concorda, quer dizer, você mostra também alguma linha de raciocínio sua, né? Que você como professor, como consultor, você gosta de seguir e você confronta essa linha com opiniões de terceiros. Isso é muito legal. Ótimo. Eu vou buscar alguns textos mais ligados à comunicação, problema, solução efetiva, né? Para aplicar em sala de aula. Eu quero tentar, quero ver. Para você foi positivo essa experiência? Foi. Porque o que eu faço em minhas provas? Eu sempre dou um pequeno case, obviamente menor que esse, 2 páginas. Em cima disso eu peço análise de macroambiente, análise de mercado. Mas eu não faço essa construção verbal. E que é muito interessante a exposição das ideias. Gostei. Sabe uma coisa? Só a título de esclarecimento, até os demais professores acho que ficaram com essa dúvida. Esse caso TC+, ele é aplicado numa turma de graduação, com uma turma acima de 50 alunos, em quanto tempo? Em 2 aulas. 2 horas. Duas aulas. 4 horas. 4 horas aula. A primeira, leitura e debate, a plena compreensão do caso, tá? E a segunda, solução e debate com a turma. Só que a turma inteira é convidada a participar. Ok? Então são 2 aulas e é uma forma de eu vender o método e é uma forma das pessoas se engajarem com a disciplina. Só um instante. Primeira aula, leitura aí? Leitura e análise do caso. Análise. Plena compreensão. E na segunda aula, eu já peço para trazer algum rascunho das ideias, eu faço trabalhos em grupo, depois coloco na lousa, vai e volta, e no final eu fecho o caso. Você pode passar por e-mail? Claro. O que mais? Alguém quer mais dar uma declaração importante? Eu já conhecia a sua técnica, Sadal, de conversar com você sempre me explicava como é que era. Então eu sempre imaginei como seria. Uma coisa que me chamou a atenção desde o início, quando você falou da técnica, é que você dizia que lia o caso junto com o aluno, né? Mas uma coisa é a gente saber, outra coisa é a gente experienciar, né, uma situação. E eu sou uma pessoa meio inquieta e dinâmica e tal. Então, o pessoal estava lendo, eu já estava lá no segundo parágrafo, mas mesmo assim eu me obriguei a ler. Não seria uma coisa que eu, talvez, colocado na situação de aluno, leria com facilidade isso aqui em voz baixa ou numa equipe. Mas aqui nessa situação de uma pessoa lendo em voz alta, eu fui obrigada, né? Obrigada no bom sentido, eu fui engajada. Então, assim, eu acho, como educador, né, que o diferencial dessa técnica é que traz um engajamento. Né? E uma coisa muito positiva também que eu achei, não só é a leitura, mas esses momentos de parada onde você ressalta alguns pontos e desafia o aluno. Né? Porque eu me senti desafiada em uma série de momentos que uma pessoa analisou uma coisa, poxa, mas é óbvio, por que eu não falei isso? Por que eu também não cheguei nisso? Então, você fica atento o tempo todo, você fica engajado e atento, porque é uma postura que você desafia. Então, eu achei muito... Parece óbvio, poxa, é muito óbvio, desde a alfabetização que a gente lê em voz alta, né?
É uma técnica antiga de didática, mas que a gente esquece isso, exatamente por causa das grandes turmas em sala de aula, que eu achei extremamente eficaz. Sabe, complementando, eu acho que na sala de aula tem um efeito psicológico sobre os alunos. É isso que porque o cara fala, pô, ele vai me chamar para ler, né? Então é melhor eu ficar Deixa eu prestar atenção. Deixa eu prestar atenção. Eu me senti, eu mesma assim me policiei. Poxa, já estou fugindo, eu tenho que voltar aqui. Eu voltei para o caso várias vezes. Eu percebi pela sua reação. Difícil, mas eu procuro fazer na sala de aula, olhar o aluno. Qual é a reação? E eu percebi em alguns momentos esse engajamento. E quando eu percebo que não há engajamento, eu mudo o estilo. Eu conto uma piada, paro o caso. Isso acontece, não aconteceu com vocês, tá? Mas se acontecesse, eu teria que fazer algo assim. Mais alguma coisa, só para a gente poder encerrar? Eu ia falar, porque assim, eu não sou da área. Sim. Né? Então, para mim foi muito interessante porque eu acabei encontrando nesse tipo de exercício uma ligação com o tipo de trabalho que eu faço com os meus alunos, porque eu trabalho narrativa ficcional. E o que tem de ligação entre esse trabalho e o que a gente faz, né? É a gente ter uma noção completa do ambiente inteiro, sabendo interligar todas as passagens para compreender onde que a gente deve explorar para que a gente possa chegar a uma solução àquilo que a gente quer ir no final, né? Chegar no nosso, que a gente chama de ato 3, né? Na nossa solução do conflito, né? Mas é tendo um bom desenvolvimento e todas as informações no decorrer de toda essa história. É o que a gente tem aqui, né? Você ficou chamando a nossa atenção. Olha as sutilezas, né? Olha um detalhe que está colocado aqui. É aqui que vai estar o ponto, a gente chama isso de pista, né? É aqui que vai estar a pista para recompensa lá na frente, que é a ligação que a gente faz entre tudo, né? Então, para mim, esteve aí a importância de fazer esse trabalho da vida real, né? Bom, eu queria... Só, primeiro que eu acho que a tua dinâmica